Meu povinho, boa segunda-feira para vocês. Feliz é quem está no Café com Beckler. Tudo bem, gente? Cá está o cafezinho de hoje. Espero que vocês estejam assistindo o Beckler enquanto vocês tomam café e não fazendo coisa ao contrário. Teve um menino que comentou no vídeo de sexta-feira, que saiu um pouco mais tarde, Beckler responde: estou cobrindo com o Beckler enquanto assisto o cobertor. Tá errado isso. Mas também, cada um faz o que quiser com esse vídeo, se diverte, imagina o que quiser enquanto está assistindo. Eu não vou. Clara tá olhando com uma cara de que você tá permitindo que seus inscritos façam. Cada um se inscreve nesse canal para o que quiser. Mas olha só, hoje eu quase não vou aparecer por aqui, porque eu vou colocar muita coisa na tela. Me deu um ataque de analista tático e eu vou falar sobre muitas situações que eu achei interessante desse final de semana. Nem assisti assim tantos jogos em quantidade, mas muitos em qualidade. West Ham e Chelsea, Leverkusen e Wolfsburg, Manchester City e Arsenal, Inter de Milão e Milan. Fazer uma análise desses jogos para vocês aqui. Já tenho do Barcelona de ontem e foi o que eu assisti nesse final de semana. Eu acho interessante, vou começar com West Ham e Chelsea. Já é a terceira vez nesta temporada que o Chelsea está aqui, tem a honra de participar do Café com Beckler, né? Certamente o dono do Chelsea está muito feliz, os jogadores também, que eles podem ter uma participação aqui no canal. Mas é porque eu tô gostando muito do time do Maresca. Eu tinha assistido contra o Manchester City, tinha gostado. Depois assisti contra o Wolverhampton, foi um 6-2 e gostei muito. E tenho gostado cada vez mais. E gostei muito do jogo contra o West Ham. Maresca colocou o Madueke, que eu tô gostando muito também, bem aberto. De novo, e cada vez mais o Cole Palmer por dentro e o Sancho aberto do outro lado. Abriu muitos pontas pelas pontas. Com isso fez com que os laterais jogassem mais por dentro, Fofana improvisado e o Cucurella por dentro. Já vou colocar a primeira imagem para vocês verem na tela, o mapa de calor do Marco Cucurella nesse jogo. Olha como é muito mais por dentro do que pelo lado. Depois do meio campo, praticamente ele não joga pelo lado do campo. É sempre na construção da jogada antes do meio campo e por dentro. Bem diferente do Cucurella que a gente conhece, que é um jogador meio que colado na lateral do campo, e jogou muito por dentro, para deixar o lado do campo para o 19, como a gente está vendo ali, da forma com que o Chelsea jogou. Mas o que eu achei mais interessante, eu estava ainda tentando entender o que estava fazendo o Cucurella por ali, quando o Chelsea fez o seu segundo gol. O Chelsea fez 3 gols de jogadas em velocidade, com o Nicolas Jackson fazendo um grande jogo, e as 3 por dentro, porque os pontas serviam para abrir a defesa do West Ham, e ter muito jogo por dentro, com Enzo Fernandes, com o Cole Palmer, com o Cucurella, com o Jackson também. Eu vou colocar as imagens do gol do Chelsea para vocês verem. Olha a construção, eu achei essa imagem atrás do gol a melhor. A bola vai para o Enzo Fernandes e olha como tem muita gente do Chelsea por dentro, o que faz com que tenha também muita gente do West Ham por dentro. Aquele negócio que a bola é uma miragem, né? A bola serve para ser o canto da sereia, para atrair os jogadores adversários para onde você quiser. Você vai concentrar a bola e os seus jogadores por ali, porque se os adversários estiverem onde você quiser, eles não podem estar aonde você quer que eles não estejam. Por mais que seja uma coisa meio óbvia, você atrai eles para uma zona do campo que você quer para você jogar a bola depois e surpreender onde você quer. Então a bola vai para o Enzo Fernandes, que de primeira faz o passe, o Cucurella está ali ocupando o Lucas Paquetá, porque primeiro ele pode ser uma opção de passe e segundo, se ele não é uma opção de passe, ele está ocupando um adversário e a bola vai para o Caicedo. E o Caicedo faz o lançamento de primeira para o Jackson, que vai sair na cara do goleiro para finalizar e fazer o 2-0. Mas vou colocar de novo as imagens e olhem só para o Nicolas Jackson. Como ele faz o movimento de vir receber no pé, fazendo o pivô, atrai com ele o zagueiro do West Ham, gira para correr nas costas desse zagueiro. Então ele tanto dá a opção de passe, porque o Chelsea não sabia que essa jogada ia sair tão perfeita, então ele pode ser uma opção realmente para fazer um pivô, para devolver essa bola pro Caicedo, que pode lançar o Cole Palmer, que podia lançar um dos pontas, mas o que ele faz é atrair e gira depois para sair nas costas do zagueiro. O outro zagueiro que está ali em cima, que a gente está vendo com o braço meio esticado, ele não pode fazer nada porque ele estava sendo fixado pelo Cole Palmer, ele estava em cima do Palmer, assim como os laterais do West Ham estavam em cima dos pontas do Chelsea. Então é uma jogada muito bem construída por dentro para atrair para a zona central West Ham. Dá para fazer isso todo jogo? Talvez até dê, mas normalmente o técnico e a comissão técnica fazem uma leitura do adversário
para saber, por exemplo, se o adversário é muito agressivo na pressão pelo centro, como, por exemplo, o Mônaco, que jogou contra o Barcelona no meio da semana passada ou se é um adversário mais permissivo, que é um adversário que não vai morder tanto, que vai permitir esse tipo de jogada. Se for um adversário muito agressivo, você corre o risco de perder essa bola por dentro e ter um contra-ataque com o adversário com o vento na cara. Então você meio que estuda também qual jogada fazer contra qual adversário. Por isso é tão importante, a gente fala tanto de preparar cada jogo diferente. Porque você tem que ver as características do adversário e como aproveitar essas características que o adversário tem mais débeis para poder aproveitar e vencer as partidas. 3-0, muito bom jogo do Chelsea, de novo, vai pintando muito bem. Eu vou em ordem cronológica, passando do sábado para o domingo de manhã, Leverkusen 4-3 no Wolfsburg. Um jogo absolutamente doido, né? Leverkusen jogando em casa toma 1-0 logo no início, consegue uma virada para 2-1, ainda no primeiro tempo toma um 3-2 e vai virar, como sempre, nos acréscimos do segundo tempo, depois da entrada do Boniface, que foi poupado, começou no banco de reservas, para fazer 4-3. Beleza, ganhou o Leverkusen, fez de novo 4 gols no jogo, de novo ganhou no finalzinho, um pouco que a mesma música da temporada passada. Mas não dá para tomar 3 gols de novo na Bundesliga, né? Já tinha tomado do Leipzig, toma agora do Wolfsburg, já são 9 gols sofridos em 4 rodadas de Bundesliga. Se a gente somar com a Supercopa da Alemanha, que tomou mais 2 gols do Stuttgart, são 11 gols sofridos em 5 partidas de elite alemã, não tomou gol na Champions League contra o Feyenoord, acho que é um adversário de força mais inferior, e também na Copa da Alemanha tinha tomado um gol só contra um time de uma divisão mais abaixo. Mas assim, elite alemã jogou contra 5 adversários e tomou 11 gols. Não dá, não vai competir assim. É impossível você competir a longo prazo tomando uma média de 2 gols por jogo. Nem sempre você vai virar no final, nem sempre seu ataque vai estar super inspirado. Nesse jogo, inclusive, 2 gols de bola parada, um gol de rebote, o gol do Boniface no final meio que na empurrança, né? Mas não foi um Leverkusen fluido e criando muitas chances contra o Wolfsburg, que fez 3 e até poderia ter feito mais. Teve chance para fazer mais, porque a facilidade de atacar o Bayer Leverkusen neste momento da temporada é muito grande. O Bayern de Munique, eu não vou fazer análise aqui, ganhou por 5-0, né? Fez 20 gols em uma semana. Tinha feito 6, aí fez 9, aí depois fez 5. 20 gols em 3 jogos, o Bayern de Munique. O próximo jogo, sábado que vem, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. É um teste e tanto para os dois, para o Bayern de Munique se provar que realmente esse time está nascendo muito bem nas mãos do Kompany, e para o Leverkusen, que vai ter agora o adversário mais forte possível, um dos mais fortes possíveis de se enfrentar em toda a Europa, e a gente vai ver se essa defesa jogando como está, se contra adversários mais fortes o Xabi Alonso vai conseguir proteger um pouco melhor sua defesa e fazer um outro tipo de jogo, e essa defesa mais aberta e esse time mais atacante e vulnerável vai ser só contra adversários de meio de tabela de campeonato alemão, mas é um jogo muito interessante para o sábado que vem, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, veremos o que vai sair daí. Passando para o domingo à tarde, Manchester City e Arsenal, 2-2. Primeira coisa, a arbitragem. Michael Oliver errou no primeiro gol do Arsenal. Ele não poderia ter permitido que o jogo fosse reiniciado depois de chamar os capitães para conversar. E o Kyle Walker está fora da posição dele. Está correta a reclamação do Manchester City, na minha opinião. Depois ele não poderia ter expulsado o Trossard. Porque chutou a bola, atrasou o jogo, está na regra e tal. Cara, você não pode estragar um jogo tão importante por uma banalidade. Eu falei a mesma coisa num jogo de futebol brasileiro em Manchester City e Arsenal. Muitas vezes lembrou jogos do futebol brasileiro, né, com catimba, perda de tempo, esse tipo de coisa. E foi no Atlético e Palmeiras, porque o Hulk foi expulso com 2 cartões amarelos na sequência por uma reclamação de falta favorável a ele, Hulk. E naquela oportunidade ele foi expulso e eu acho que o árbitro estragou o jogo. Eu acho que o Michael Oliver também estragou o jogo aqui, expulsando o Trossard. O primeiro cartão amarelo foi correto, o segundo é um exagero, é quase que no reflexo de... Ele está chutando a bola no mesmo momento que o árbitro está apitando. Já ia acabar o primeiro tempo, não era reiteradamente sequências de faltas e de perdas de tempo do Arsenal, assim, não fazia nenhum motivo dar um cartão amarelo por aquilo ali. Aplicar a regra do jogo é correto, aplicar a regra do jogo no máximo rigor que tem, sem levar em conta fatores humanos e a administração da partida, eu acho errado. Eu acho que errou o Michael Oliver. Foi expulso o Trossard, o Arsenal voltou para o segundo tempo com um zagueiro no lugar de um atacante, né? Colocou o Ben White, um zagueiro lateral, no lugar do Saka, porque ficou claramente uma intenção de uma linha de 5, uma linha de 4, defender com 9 jogadores e que nada aconteça.
E aconteceu muita coisa, né? Manchester City finalizou 28 vezes contra o gol do Arsenal no segundo tempo. Achei interessante que o Arsenal fez 3 faltas no segundo tempo inteiro. Basicamente bloqueou o Manchester City, e como não tinha espaço para drible, se não tem drible não tem falta, porque não tem confronto de 1 contra 1. Então ficou a bola rodando como se fosse um jogo de handball, muitas vezes de um lado para o outro. A área do Arsenal cheia de jogadores, mas os cruzamentos às vezes encontravam uma cabeça de um jogador de azul. A maioria das vezes o Arsenal conseguiu bloquear bem. E eu quero falar sobre esses chutes do Manchester City, porque eu acho que em jogos assim, que o Manchester City faz algumas vezes na temporada e muitas vezes ele realmente bate no muro, falta chutar mais de fora da área. Sem o Rodrigo e sem o Kevin De Bruyne, perdia os 2 melhores chutadores, né, de fora da área do time. Então, perdia muito essa arma. Mas eu acho que tinha que colocar jogadores na entrada da área que finalizassem bem. Eu acho que o Manchester City não fez isso. Eu peguei aqui um compilado de finalizações dos jogadores do Manchester City para vocês verem. Olha, tirando o Kevin De Bruyne e Rodri, o melhor chutador do Manchester City para mim é o Gundogan. E ele finalizou 2 vezes no jogo. Olha aí, aos 7 e aos 15. Só finalizou no primeiro tempo. Nesse assalto que foi, esse ataque que foi o Manchester City ao Arsenal na segunda etapa, o Gundogan não finalizou nenhuma. Bateu uma falta na trave e aos 7 minutos tinha finalizado uma boa jogada dele dentro da área, né? Que ele se antecipa ao Gabriel Magalhães e finaliza dali. O outro grande chutador que eu acho que esse time tem, muito bom chutador, é o Phil Foden, que tem aquele gol que ele faz algumas vezes durante a temporada, né? Que é de girar e bater de perna esquerda. Eu acho que eu tenho aqui também. Olha aí, ó. Phil Foden. 2 finalizações. Ele entrou no minuto 70, o jogo foi até o minuto 99, ele jogou 29 minutos e finalizou 2 vezes só em 29 minutos. Ou seja, os 2 melhores chutadores do Manchester City praticamente não chutaram. E aí se a gente pega pra ver, Rúben Dias. Cadê o Rúben Dias aqui? Ah, tá. Pra você já tá entrando editado, eu tô tendo que virar as fotos aqui. O Rúben Dias finalizou 5 vezes no segundo tempo, porque era o jogador que ficava ali na entrada da área para finalizar. Mateo Kovacic, 4 vezes. O gol até sai no rebote do chute dele, mas assim, um chute de esquerda, meio que de qualquer jeito, a bola ia bater em alguém ali para ver o que acontecia. O gol de empate do John Stones. 4 finalizações do Kovacic, 5 do Rúben Dias, 2 finalizações do Akanji, também essas assim de entrada de área, e cadê? Ainda tem Kyle Walker, deixa eu achar. E mais 4 do Kyle Walker. Tem uma no primeiro tempo e mais 3 no segundo. São muitos maus chutadores finalizando muitas vezes. E quando a gente pega que são 28 finalizações do Manchester City, pô, realmente esse time não teve um ataque passivo contra o Arsenal. O Manchester City atacou bastante o Arsenal, finalizou e tal, mas finalizou com maus finalizadores. Em jogos assim, eu acho que é melhor tirar Gundogan e Phil Foden, na vez da zona melhor de ação deles, pelo lado do campo, entre linhas e tal. Cara, coloque esses caras meio que de volantes, meio que de zagueiros ali no início na entrada da área, porque se cair no pé deles, eles têm que finalizar 5 vezes. Não é o Rúben Dias que tem que finalizar 5 vezes no segundo tempo como esse. É o Foden ou é o Gundogan. Não é o Kyle Walker que tem que dar 3 finalizações no segundo tempo e o Kovacic 4. É o Foden ou o Gundogan. São os melhores chutadores que tem que chutar mais. E deixa esses outros defensores, que eu acho que podem ser substituídos para entrar mais atacantes em um jogo com um perfil como esse, mas se for para deixar os defensores dentro da área, pela altura, pelo corpo e tal, para os cruzamentos. Então acho que é um pouco de, quem sou eu para falar, mas de atacar mal do Manchester City, porque é meio que quando a bola cai no pé do Rúben Dias, você sabe que, pô, dificilmente daqui vai ser alguma coisa. Dificilmente esse ataque vai dar em algo e tal, e realmente as finalizações do Rúben Dias deram em água, não deram em absolutamente nada. Então acho que foi um segundo tempo de muito ataque do Manchester City, mas que eu acho que foi subaproveitado por essas finalizações. Primeiro, pelos cruzamentos que poucas vezes resultaram em alguma jogada perigosa, e pelas essas finalizações de fora da área, que muito menos que os cruzamentos, né? Não geraram nada. A gente viu reclamações do Manchester City, eu vi o Bernardo Silva e eu acho que foi o John Stones reclamando da perda de tempo do Arsenal. A gente viu algo que a gente é muito habituado a ver no futebol brasileiro, o Davi Raya caindo e pedindo atendimento, teve também no segundo tempo, assim que o lance foi reiniciado, o Timber caiu, alguma coisa assim. Isso é muito mais habitual no futebol brasileiro do que fora. O número de vezes que acontece me incomoda mais do que eventualmente aconteça. Eventualmente é necessário fazer toda hora, com 10 minutos de jogo e tal, como acontece no futebol brasileiro, eu acho um exagero sem tamanho.
Então, assim, o Arsenal com um jogador a menos na casa do Manchester City, pô, um segundo tempo absurdo, acho normal que de vez em quando se esfrie o jogo. E o tempo de bola rolando não foi ruim. Dados da Opta. Tempo de bola em jogo, 27 minutos no primeiro tempo, 35 minutos no segundo. Os dois tempos foram até o minuto 54, 9 de acréscimos nos dois tempos. No segundo tempo, a gente teve 63% de bola em jogo, o que é um número muito bom. No primeiro tempo teve bem menos, porque 2 lesões do Rodri, né? 2 atendimentos ao Rodri. O primeiro com o choque com o Kai Havertz e no segundo a lesão do joelho do meio-campista espanhol. Então se perdeu muito tempo com atendimento médico, ainda ficou muito tempo parado por conta da expulsão do Trossard. O árbitro tinha chamado os capitães para conversar. Teve muito este tipo de paralisação que não foi gerada por perda de tempo por cera. No segundo tempo, o tempo de bola em jogo é ok. Como comparação, tempo de bola em jogo do Manchester City contra a Inter de Milão, 68%. Segundo tempo contra o Arsenal, 63%. Não é nada absurdo. E contra o Brentford na semana passada, o tempo de bola em jogo tinha sido de 65%. O Manchester City ganhou de 2-1. Contra 63% do segundo tempo. Então, eu sei que incomoda, tira o ritmo, que é ruim, mas o Arsenal não fez demais, tá? Não foi uma coisa fora do normal, do absurdo, assim, não foi 54 minutos de tempo corrido para 20 minutos de bola rolando. Foram, 35 minutos de bola rolando no segundo tempo. Acho os acréscimos justos e eu acho o tempo de bola rolando ok também. Então, nada demais aqui para as reclamações do Manchester City, porque eu acho que não foi para tanto. Para finalizar o domingo, Inter 1, Milan 2. E a Inter, que é um muito bom time de futebol, é um dos times mais completos da Europa, na minha opinião, que sabe atacar bem, sabe defender bem, sabe jogar vários tipos de jogos, fez um muito mau jogo contra o Milan. E o Milan fez um muito bom jogo contra a Inter também. Primeiro gol é uma jogada individual do Pulisic, né, que sai recortando dentro da defesa. O gol da Inter é mais reconhecível como a Inter, né, uma inversão de bola para o Di Marco, uma jogada por dentro que o próprio Di Marco acaba finalizando, mas é uma jogada bem construída da Inter, fazendo seus alas abrirem bem o campo, os atacantes por dentro para construir a jogada. Mas tirando isso, acho que a escalação do Paulo Fonseca surpreendeu, era um 4-2-4, colocou por dentro, era Fofana e Reinders por dentro, o Reinders, aliás, que fez um muito bom jogo. Abriu Pulisic, Rafael Leão dos lados, Morata e Abraham como os dois atacantes. Fez com que a defesa da Inter se descolocasse um pouco por conta disso, e eu acho que a Inter atacou mal. Tem um print screen que eu vou colocar aqui para vocês, e aqui eu peço desculpa pela qualidade amadora dos print screens desse jogo, que é simplesmente o jogo passou na DAZN da Espanha, e o aplicativo da DAZN não permite fazer captura de tela. Então o que eu fiz? Eu tirei foto do computador. Eu não tenho ferramentas melhores para isso, vocês me desculpem, mas foi o que deu para eu fazer. Dá para ver bem um 2-4 aqui do Milan, né? Porque a imagem não pega a tela inteira. Mas como estão os dois atacantes, Morata e Abraham, fechando aqui, isso aqui é o Acerbi. É isso mesmo, é o Pavard e o Acerbi ali. E aqui embaixo o Bastoni e lá em cima o Darmian. Se eu não estou enganado é isso, a qualidade realmente está ruim. Mas enfim, dá para ver 4 jogadores do Milan contra 4 jogadores da Inter. E aqui perto do árbitro, os 2 meio-campistas do Milan, Fofana aqui embaixo, o Reinders mais em cima, com 2 meio-campistas da Inter. Tem 6-6. Então depois tem uma linha de 4 da Inter e uma linha de 4 do Milan também. Aqui faltou a Inter uma melhor leitura de se o Milan vai defender com 4 jogadores numa linha muito alta para parar os seus 3 zagueiros e os alas, não permitir saída boa dos zagueiros e parar os lados, que viesse mais o meio-campista da Inter para gerar superioridade e esse jogador em algum momento ia receber livre, você ia girar a bola de um lado para o outro, a marcação ia, para cá, para lá, a marcação ia. Mas em algum momento esse jogador ia pegar livre, ia ter campo para avançar e aí você ia estar em superioridade. Em quase nenhum momento a Inter fez isso. Que se juntasse mais alguém aqui, o Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, o meio-campo da Inter acho que não fez um bom jogo nem em atuações e nem em leitura, porque aqui faltou alguém para construir superioridade. Tem 4 atacantes contra 4 defensores, 2 meio-campistas contra 2 meio-campistas. É puxar alguém, que lá na frente tem que estar em 1 contra 1, para você ter superioridade aqui e ir desconstruindo esse 1 contra 1 que o Milan fez contra a Inter e fez muito bem. E com a bola, o Milan também fez uma boa leitura, que é do Pulisic tirando o Bastoni do lugar dele. Olha como o Pulisic vai chamar o jogo, tá o Emerson Royal bem aberto aqui, tá o Di Marco em cima dele, tá
está o Bastoni em cima do Pulisic e ele vai receber um passe do Gabbia. Quando ele recebe esse passe, o Bastoni vai acompanhar ele até lá atrás. Olha como fica um espação aqui, ó, entre o Acerbi, que está ali no meio da defesa da Inter, o Di Marco aqui, que está preocupado com o Emerson Royal, e tem um espaço imenso, por quê? Porque o Bastoni foi arrastado pelo Pulisic. O Pulisic arrastou o Bastoni para fora da zona dele. Essa jogada aqui o Milan construiu, não deu em nada, mas pouco tempo depois, olha como o Pulisic de novo recebe uma bola por dentro, olha o Bastoni em cima dele e olha o Di Marco com o Emerson Royal. A jogada vai continuar. O Pulisic está lá do lado do campo e o Bastoni foi atrás do Pulisic, ainda está fora de posição, e tem aquele espaço que sobrou por dentro. Mais perto do gol adversário é o espaço que o Reinders vai dar o passe para o Abraham. Tem um espaço muito grande entre o Bastoni, que está aqui embaixo, e os outros defensores da Inter. Olha essa linha completamente mal construída, aberta, realmente está vulnerável a Inter de Milão aqui. E o Abraham vai aparecer para finalizar, e acaba finalizando muito mal, mas assim, é um cara a cara com muito tempo para ele escolher onde finalizar, e ele acaba batendo para fora, né, num dos bons ataques do Milan. Em chances claras de gol, pelos os aplicativos de estatísticas, 6 chances perigosas para o Milan, 1 para a Inter, gols esperados 1.8 do Milan, 0.78 da Inter. Quase 2 do Milan, quase 1 da Inter. O 2-1 é absolutamente justo e bem construído pelo time do Milan. Para mim jogou realmente melhor e pegou a Inter em um mau dia dos seus meio-campistas, em um time que taticamente eu acho que foi surpreendido pelo Milan, e com esses movimentos do Pulisic especialmente, porque o Rafael Leão, para mim, no segundo tempo ele ainda teve um pouco mais de presença de área, 2 boas defesas do Summer. Mas eu acho que teve um mau jogo do Rafael Leão de fazer exatamente esse tipo de movimento, por isso que eu falo com vocês às vezes, o Rafael Leão é um jogador muito mais dele do que do time, ele é muito mais de terminar as jogadas, de ser um jogador de não construir, não fazer deslocamentos para ajudar o time, característica do jogador. Ou seja, para ele brilhar ele tem que conseguir definir bem, ele não definiu bem contra a Inter. Mas o Pulisic fazendo esses movimentos de tirar o Bastoni da zona dele toda hora, fazia com que abrisse um espaço que o Milan podia aproveitar até melhor, e até antes, que conseguiu aproveitar uma jogada de bola parada no final, não exatamente esse movimento, mas uma boa chance no final, mas que o gol poderia ter saído antes. Então, é um aviso para a Inter, que quando você começa a ir muito bem, tá, os times começam a te estudar, ver como é que podem te tirar da sua zona, e o Milan do Paulo Fonseca conseguiu muito bem. Engraçado, né, como o Milan chegou completamente questionado, tomou um 3-1 do Liverpool em casa, e a Inter vinha fortalecida de ter jogado muito bem contra o Manchester City no Etihad no meio da semana, e um clássico muda tudo, não só porque o Milan teve mais vontade, que eu também acho que teve, assim, dividiu melhor as bolas, estava mais atento, mas taticamente também foi um time que conseguiu se organizar muito bem para jogar contra a Internazionale. Meu povo, é isso daqui, hein? De café para vocês hoje. Eu volto na quarta-feira pós-Retafe Barcelona. Quinta-feira, semana do Barça. Sexta-feira respondo perguntas. E no final de semana, acho que é o Osasuna Barcelona, né? E eu faço vídeo para vocês também. Rapidinho sobre Ter Stegen. Aparentemente a lesão é realmente muito, muito séria. Dessas que deve parar 8 meses ou mais. Fim de temporada. O Barcelona pode contratar um goleiro que esteja desempregado ou pagando a multa de alguém de La Liga. É o mesmo caso do Braithwaite quando chegou ao Barcelona, por conta de uma lesão seríssima. E pode, em janeiro, desinscrever o Ter Stegen e usar o salário dele, né, assim, o espaço deixado pelo salário dele para inscrever outros jogadores. Então, vamos ver se vai contratar um outro goleiro ou não. Livre no mercado tem, por exemplo, Keylor Navas. Eu vi gente pedindo que o Chesney fosse desaposentado para jogar no Barcelona. E aqui estão falando muito do Alex Vallés, que é um goleiro do Las Palmas e que na temporada passada já tinha me chamado a atenção, que é um bom goleiro mesmo. Veio jogar aqui contra o Barcelona, foi expulso logo no início e tal, mas eu vi outras partidas e realmente parece que é muito bom. Tá afastado no Las Palmas, porque tentou forçar uma saída pro Betis e tal, não deu certo, né, não está sendo aproveitado. Mas eu nem sei se tem multa muito alta, se o Barcelona teria condição de pagar, enfim. São cenas para os próximos capítulos e eu vou falar no vídeo da semana do Barça. Era só para atualizar a situação médica do Ter Stegen. É uma lesão que se assemelha mais à do Ronaldo no início dos anos 2000. Esse problema no tendão rotular e que é muito perigoso pelo que eu vi. Vi aqui um médico falando na Catalunya Rádio que é o que dá flexibilidade ao joelho, amplitude de movimento.
Então, os ligamentos você ainda consegue reconstruir e acho que tem menos consequências, pelo que eu entendi. Esse tendão rotular, se a recuperação não é bem feita, você não consegue esticar o joelho todo de novo. E se você não consegue esticar o joelho todo de novo, é muito pouco provável que você consiga fazer esporte em alto nível. Por essas e outras, o Ronaldo quase aposentou em 2000, 2001. Tinha muita gente que duvidava que ele voltaria a jogar. E vamos ver, o Ter Stegen passou mais de 20 anos, a medicina evoluiu muito, os processos de recuperação evoluíram muito também, mas ainda assim não é algo simples. Não é, tipo, ligamento cruzado. É chato, mas é simples. Né? Assim, é chato, é ruim, demora, mas normalmente um jogador consegue voltar a jogar igual. Esse tendão rotular é pior. Vamos ver, torcer para dar tudo certo com o Ter Stegen. É isso daqui, meu povo. Agora sim acabou, hein? Beijo para vocês, boa semana, muito juizinho. Eu espero que vocês estejam arrependidos de más decisões no final de semana. E agora vocês têm 5 dias para se recuperar. Beijo, gente. Valeu.